Vamos então à dica número 3 para professores iniciantes de língua portuguesa. A dica é a seguinte: leitura coletiva em sala de aula. Então eu propus isso já no ano passado, que foi meu primeiro ano como professor de português. E como eu fiz? Eu tinha 4 turmas de nono ano, o ano passado. E nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul uma plataforma de leitura disponibilizada pelo governo, que é a Árvore Livros. Tem uma parceria, né, com o governo do estado. Então, nessa plataforma nós temos acesso a vários títulos, muitos livros. E, inclusive, os estudantes têm acesso, embora eu ainda esteja com dificuldade de fazê-los acessar a plataforma. Alguns acessam, alguns leem, mas não é a maioria. E aí eu peguei nessa plataforma, então, para que eles pudessem acompanhar a leitura, caso eles quisessem, né, no seu dispositivo eletrônico, peguei alguns títulos, filtrei ali títulos de livros sugeridos para os nonos anos. E aí, dentre os títulos sugeridos, eles escolheram o que eles mais queriam, o que mais lhes parecia interessante. E foi uma unanimidade. As 4 turmas de nono ano escolheram esse aqui: A Fabulosa Morte do Professor de Português. O autor desse livro é Lourenço Casarré, né? Então a gente leu esse livro ano passado e eu repeti esse ano, e esse ano nem fiz a votação, já repeti, porque eu comprei também o livro físico, porque como muitos, a maioria não aderiu ainda à plataforma, eles têm uma certa resistência assim, né, a fazer uso ali no celular, e também a gente tem uma dificuldade de acesso à internet na escola para os alunos. Então eu comprei o livro físico. E como a gente faz, né? Eu sempre inicio a leitura, leio um capítulo, são capítulos curtos esse livro, e aí depois eu abro a oportunidade para que os alunos leiam, né? Não obrigo ninguém a ler, então sempre são voluntários, mas não pode repetir, né? A pessoa pode ler um capítulo por dia que nós fazemos a leitura. E aí, enquanto houver voluntários que não leram naquele dia, a leitura continua. Nas primeiras vezes, poucas pessoas se voluntariam a ler, né? E isso ocorre na maioria das turmas. Porém, como eles percebem que se ninguém se oferece para ler, a leitura vai acabar e nós vamos fazer alguma atividade convencional, geralmente eu faço alguma atividade relacionada com a leitura, mas aí eles vão ter que trabalhar, né? Vão ter que escrever. Então, muitos se motivam a ler por causa disso. E esse ano, numa das turmas, a gente chegou a ficar mais de 50 minutos lendo. Então, tinham vários alunos, vários estudantes se disponibilizaram a ler. E isso tem sido legal. Tem sido assim em algumas turmas. E o resultado disso é que eu percebo assim que eles aprimoram, né, a leitura, se tornam mais desenvoltos. Alguns passam a gostar de ler, né? Eu achei interessante uma estudante, eu tenho aqui um texto dela, desse ano, de uma turma de nono ano, que ela escreveu sobre essa atividade. Olha só o que ela disse. Eu vou ler o texto dela aqui, a parte que ela fala sobre isso. Aquilo me ajudou tanto, se referindo à leitura em sala de aula, né? Na minha timidez, antes de começar a ler, meu coração quase pula pela boca. Mas quando eu começo a ler, tudo flui tão bem e eu me sinto bem. Eu sei que eu tenho o dom de falar. Na verdade, descobri. Então ela escreveu isso se referindo a essa atividade de ler o livro ali em voz alta para a turma, né? Ela é uma jovem tímida, muito interessada, né? Mas tímida. E quando ela se voluntariou para ler, até fiquei surpreso. E ela mencionou aqui nesse texto que isso fez muito bem para ela, tem feito muito bem para ela. Esse livro ele é legal porque, apesar do título, ele aborda vários aspectos que a gente pode usar depois nas aulas. Como fala sobre um professor de língua portuguesa, muitas pautas das conversas ali entre as personagens diz respeito às aulas de língua portuguesa. Então, e tem uma personagem ali que tem dificuldade com concordância, né? Então a gente pode usar isso. Também eles citam muitas obras clássicas
de literatura, que a gente também pode usar, né, para fazer algum trabalho. Eu usei, por exemplo, cita os livros do Machado de Assis, né, Dom Casmurro, Alienista, Memórias Póstumas, cita o livro do Érico Veríssimo, o Certo Capitão Rodrigo, cita o Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, cita o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então, é bem legal, dá para também abordar esse assunto, né? Além de alguns personagens também do livro serem escritores de vários gêneros. Isso possibilita também trabalhar os gêneros, né, textuais. Já no primeiro ano do ensino médio, eu estou lendo com eles o Diário de Anne Frank. Também é legal, porque os capítulos são curtos, né? Também dá para fazer a mesma dinâmica de cada um ler um capítulo, e assim a gente vai lendo, e aí a gente aborda várias questões ali que a Anne enfrentou, né? Questões íntimas, questões de relacionamento, além da questão gramatical que a gente pode usar, pegar um fragmento do livro para analisar partes gramaticais. Enfim, então essa é a minha terceira sugestão. Leitura coletiva em sala de aula, permitindo que os alunos também leiam e reflitam sobre o que estão lendo, tá bom? Foi difícil chegar às 20 curtidas, demorou um pouco mais, então vou estipular dessa vez uma meta de 25 curtidas. Se chegarmos a 25 curtidas, eu faço o vídeo número 4, tá bom? Obrigado novamente pela paciência e até a próxima.